prisão de Joesley começa a desvendar esquema do MDB para o golpe contra Dilma. Olha, gente, como assim, desde o primeiro dia de governo, do segundo mandato da Dilma, ela já não pôde fazer mais nada. O PT já não pôde governar. Então, ficar insistindo que o PT ficou 16 anos no poder é enganar a si próprio. E eu te falo, olha, André, com toda a sinceridade, mentir para si próprio é a pior mentira que existe. Quando você insiste nessa bobeira, você continua se iludindo e as pessoas no Brasil estão se mantendo iludidas sem perceber que essa ilusão tá só acabando com a nossa economia. Não adianta, cara, olha, continuar insistindo que o PT quebrou o Brasil, sendo que os indicadores mostram que a gente teve o maior crescimento do PIB da nossa história. A gente teve a maior redução da desigualdade social e a maior redução do desemprego. Cara, com toda a sinceridade, enquanto o Brasil insistir nisso, a gente só se ferra. Então, você não tá tendo gostinho de julgar na minha cara que o PT quebrou o Brasil e que o PT governou por 16 anos. Você está tendo, na verdade, um esforço sobre-humano para continuar te iludindo sobre uma coisa que você sabe que é mentira. Desde o primeiro dia do segundo mandato da Dilma, ela não pôde fazer mais nada, porque teve aí um congresso, uma união do PMDB para derrubar a Dilma. Com toda a sinceridade, você acha mesmo que vale a pena continuar se enganando nesse sentido? Porque enquanto os brasileiros continuarem se enganando nesse sentido, o Brasil só vai afundar. Com toda a sinceridade, a galera lá de fora tá amando essa confusão entre os brasileiros, porque enquanto os brasileiros estão brigando, falando que foi o PT que governou 16 anos e quebrou o Brasil só vai afundando. Enquanto o Brasil afunda, os Estados Unidos perdem concorrentes industriais, porque a indústria brasileira era concorrente da indústria americana no segundo mandato da Dilma, e os Estados Unidos, além de perderem concorrentes, eles ganham fornecedores de matéria-prima. Nós, que antes era mais ou menos assim, André, eu vou te falar o que está acontecendo que as pessoas não estão percebendo. Tem muita gente que está aí comemorando a saída da Dilma, o fim do PT, beleza, estou comemorando isso, o PT governou 16 anos. Enquanto essa bobeira tá aqui no Brasil e as pessoas estão esforçando para se enganar a respeito disso, o que está acontecendo? As indústrias brasileiras estão fechando, os países que financiaram esse golpe estão batendo palmas porque as indústrias brasileiras deixam de concorrer com as indústrias deles, e não só isso. Além deles perderem concorrentes internacionais, eles ganham fornecedores de matéria-prima. É mais ou menos assim. Imagina que o seu pai tem uma padaria. Além do seu pai ter uma padaria, tem a grande padaria do bairro. O seu pai prejudica a grande padaria do bairro porque ele vende no bairro dele, né? Ele vende na rua dele. Vamos pensar assim, a grande padaria do bairro está morrendo de raiva porque o seu pai vende para toda a rua. No momento que a padaria do bairro consegue fechar a padaria do seu pai, duas coisas acontecem. Primeiro, o seu pai precisa trabalhar para aquela padaria agora como um simples padeiro, que antes ele era empresário, agora ele virou um simples padeiro, e ele resgatou aquela clientela da rua onde seu pai vendia. Os Estados Unidos e os outros países desenvolvidos que fizeram esse golpe no Brasil, agora eles têm os clientes que antes eram clientes da indústria brasileira que foi destruída, e agora eles têm também o Brasil para fornecer matéria-prima para eles. A matéria-prima que o Brasil estava usando na indústria interna agora está disponível para eles. Então, enquanto vocês insistirem nessa coisa de que o PT quebrou o Brasil, 16 anos de PT, desemprego é por causa do PT, enquanto essa insistência durar, com toda a sinceridade, nós só vamos descer a ladeira. Você não ganha nada julgando isso na minha cara, eu te falo com toda a sinceridade, você não ganha nada. Absolutamente nada, não tem benefício nenhum em você julgar isso na minha cara. E eu falo isso com você porque eu sei que tem muitos brasileiros que estão vivendo isso. Sabem que isso é mentira, já entenderam que a Dilma não governou o segundo mandato por causa de uma sabotagem do Congresso, já entenderam que foi golpe, mas continuam insistindo nisso. Com toda sinceridade, eu não perco com isso. Nós perdemos com isso. Enquanto o Brasil insiste nisso, o Brasil elege Bolsonaros. Enquanto o Brasil elege Bolsonaros para entregar para os Estados Unidos a nossa matéria-prima em vez de vender para o resto do mundo o nosso produto industrializado, você perde, eu perco, todos nós perdemos juntos. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu chamo a atenção do porquê que as pessoas insistem em lutar contra informações óbvias. E eu trago para você aqui a página do Google e eu te falo, faz o seguinte, cara, escreve PIB Brasil. É muito fácil, PIB Brasil. E depois você escreve histórico, porque de uma forma muito bizarra, o histórico do PIB sumiu. E é o que, ó, PIB Brasil
clica em imagens, aí você vai ter condição de comparar o PIB do Brasil durante o governo Fernando Henrique e o governo do PT. Você vai ficar impressionado como que o PIB do Brasil durante o governo do PT cresceu e durante o governo do PT cresceu e depois do golpe ele simplesmente despencou. E faz uma coisa também, escreve desemprego, Brasil histórico. É outra coisa que você pode procurar e você vai ficar impressionado, cara, com toda sinceridade. Você vai ver, você pegar os gráficos de desempregos mais fáceis de ler, você vai ver que durante o governo do PT o desemprego só caiu. E tem uma informação também que eu já expliquei aqui como é que procura, que é o nível de desigualdade social. Você vai procurar pelo coeficiente Gini dentro do Banco Mundial, ou seja, o Brasil reduziu a taxa de desemprego, aumentou o PIB e reduziu a diferença de desigualdade social. Claro, com toda sinceridade, até quando vocês vão se iludir falando que o PT ficou 16 anos no poder e todos os problemas que a gente tem hoje são por causa do PT? Assume o golpe, cara. Assume todo um trabalho que foi feito para destruir nossa economia. A partir daí a gente começa a crescer. Enquanto o brasileiro continuar insistindo que foi tudo lindo, que foi para poder salvar o Brasil da Dilma, enquanto o brasileiro continuar com essa bobeira, a gente não cresce. Não é você que perde, somos nós. E eu estou preocupado é por isso. Enquanto o Brasil estiver querendo um louco pilotando um avião porque quer pirraçar o piloto antigo, a gente só se ferra. Estamos todo mundo junto dele. Roberto Delgado. As indústrias estavam fechando em massa no governo Dilma. O que Bolsonaro quer é agregar valores, não... O que o Bolsonaro quer agregar valores, não mirna. Não minra. Olha, Roberto Delgado, as indústrias estavam fechando. O que eu peço às pessoas para procurarem é o seguinte. O que eu tento explicar aqui para as pessoas é que foi todo um esquema que foi desenvolvido para acabar com a indústria nacional. Esse esquema tomou o controle da Polícia Federal, esse esquema tomou o controle da Operação Lava Jato e começou a mirar nossas indústrias. Começou a fechar nossas indústrias. O que eu chamo a atenção de você é o seguinte, presta atenção o que aconteceu na verdade. O PT veio governando, o Brasil veio crescendo, de uma hora para outra despencou tudo. Por que despencou? As emissoras de televisão falando constantemente que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, as empresas brasileiras sendo atacadas pela Operação Lava Jato. Olha, se acontece uma coisa como aconteceu com as empresas brasileiras, Odebrecht, qualquer empresa dessas grandes dos Estados Unidos, os caras tomam o controle da empresa, levam o processo sobre segredo de justiça e nenhum americano vai perder emprego por causa disso. No Brasil, os caras saíram destruindo as empresas brasileiras, acabando com milhões de empregos no Brasil, sendo que eles poderiam ter preservado os trabalhadores, metesse o Joesley na cadeia, não tem problema, metesse o Odebrecht na cadeia, não tem problema, colocasse lá um administrador judicial para tocar a empresa, mas sob hipótese alguma quebrar as empresas e espalhar para o mundo inteiro que as empresas são corruptas. Como assim você vai desmoralizar alguém da sua família se você pode resolver o problema de outra forma? O Brasil se desmoralizou ao redor do mundo, isso foi encomendado, gente. A mídia brasileira foi destruindo a reputação das nossas empresas, dos nossos políticos, todo mundo ficou com medo de investir no Brasil. Vamos cair na real. Isso foi muito bem arquitetado para destruir nossa estabilidade. Precisava disso? Precisava de tanto escândalo contra o Brasil? Poderia ter tudo corrido sobre segredo de justiça, os corruptos presos, mas não. Preferiram destruir a reputação nossa. Foi tudo muito bem esquematizado. Quem não quiser entender isso, continua na teimosia, não tem problema, mas é o que eu falo, tá todo mundo sabotando o mesmo barco, tá todo mundo querendo afundar esse barco.